Excelentíssimo senhor, conselheiro Paiva Martins, em nome de quem eu cumprimento todos os membros e integrantes do Tribunal de Contas e dos demais órgãos de controle aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, todos os servidores destes mesmos órgãos de controle, é com muita satisfação que eu compareço a este evento, porque, para mim, tem um significado muito importante os tribunais de contas, por serem órgãos de controle que não podem deixar de exercer atentamente a sua atividade em nome da democracia. Daí porque os últimos anos têm me surpreendido com o desempenho desses mesmos tribunais de contas e também o Tribunal de Contas da União. E falar sobre esse tema, para mim, é importante, porque eu praticamente atravessei a minha vida trabalhando em um órgão de controle, que eu considero o judiciário também um órgão de controle, e assim ele foi criado e assim ele foi estruturado em França para ser também um dos baluartes da democracia. E a minha vida, tanto de Ministério Público como de magistrada, foi no sentido de verificar o porquê desta corrupção tão arraigada no Brasil e tão difícil de nós combatermos. Mas eu venho aqui dizer aos senhores que eu estou hoje, como cidadã, muito satisfeita. Não pelo episódio de ontem, não é isso, mas pelo que nós estamos vivenciando nesses últimos anos no Brasil. Apesar de nós estarmos com uma seríssima crise política, uma seríssima crise econômica, nós estamos indo ao encontro da finalização de uma era que nós estamos deixando para trás. É a era do Estado patrimonialista, o país de exclusão social, em que os órgãos de controle tinham atuação meramente formal, para estarmos, a partir dos últimos 10 anos, dando uma formatação estrutural ao Estado brasileiro, como foi pretendido pelo Constituinte de 88, e como está inserido na Constituição de 88. Desta forma, eu começo a falar de uma parte introdutória, falando sobre a Constituição de 88. Por quê? Pelo seguinte, nós, brasileiros, tínhamos um país, até 88, onde as coisas se passavam ao bel prazer da classe econômica aliada à classe dos políticos. O poder legislativo estava aliado ao poder econômico e o poder judiciário era o chancelador de tudo que era feito por estas elites política e econômica. E eu sou juíza dessa época, onde nós tínhamos exatamente este modelo de Brasil. Daí porque a nossa Constituição permitia que nós tivéssemos uma atuação como julgadores submetidos ao legislativo. E eu, como juíza, alcancei ainda a interpretação da lei, a interpretação constitucional, onde nós dizíamos o seguinte: está na Constituição, mas o legislador ainda não regulamentou. E nós fazíamos uma inversão de valores, onde a Constituição estava abaixo da norma ordinária. Ou seja, a Constituição estava a reboque do legislador ordinário.
esta situação jurídica, onde, aliado a esta deformação estrutural, nós tínhamos também o entendimento de que os direitos fundamentais eram capitaneados pelos direitos individuais, não se tinha a ideia do que era o Brasil da sociedade que via as coisas acontecerem e nada podia fazer. A partir da Constituição de 88, nós temos um marco histórico, porque nós fizemos com que o Brasil desse um salto de qualidade com o realinhamento do Estado, com a reorganização dos órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas, os tribunais de contas que tiveram uma composição menos política, um pouco menos política, o Poder Judiciário, onde o juiz está autorizado a fazer a interpretação da norma segundo a Constituição, desprezando até mesmo aquela norma, se esta não estiver em acordo com a Constituição. E, desta forma, nós seguimos com a criação de um Ministério Público, que é um Ministério Público absolutamente independente. Eu posso dizer aos senhores, com muita tranquilidade, porque os senhores viram no meu currículo, que eu fui Ministério Público Federal. Eu era a Procuradora da República. E eu deixei a Procuradoria da República e fiz concurso para a Justiça Federal, porque, como Procuradora da República, eu não passava de uma funcionária pública submetida ao meu chefe de repartição, que era o Procurador-Geral da República, que despachava com o ministro da Justiça e fazia todas as vontades do poder. E eu não aceitei que um Ministério Público Federal tivesse aquela forma de atuar. E, por isso mesmo, eu me submeti a um concurso público e fui para o Poder Judiciário, que, embora ainda submetido a uma estrutura de Estado, que era esse Estado patrimonialista e exclusivista, sem dúvida alguma, era bem mais independente do que, à época, o Ministério Público Federal. E, com a Constituição de 88, o órgão que mais cresceu na República Brasileira foi o Ministério Público Federal e, consequentemente, também o Ministério Público Estadual e ainda a criação das defensorias. Ora, todas essas inovações que chegaram foram também acompanhadas de novos direitos, os direitos de terceira geração, os direitos de minorias, os direitos difusos e coletivos, e nós, no Brasil, inauguramos uma era esplendorosa de novos direitos, de nova estruturação, de órgãos com uma roupagem inteiramente nova. Entretanto, nós tínhamos de nos preparar para assumir esta democracia. O que não foi possível fazer antes de inaugurarmos a Constituição de 88. Aliás, nem poderíamos. Os sociólogos perguntam muito o seguinte: primeiro a gente educa para depois libertar? Ou a gente liberta para depois educar? E a resposta é que a gente liberta para depois educar. E foi o que aconteceu com a Constituição de 88. Libertaram-se as instituições e nós ficamos com estas instituições ocupadas por verdadeiros dromedários, pessoas do tempo que já tinha passado. Com um judiciário que era quase uma réplica da época napoleônica, onde nós tínhamos os tribunais de contas como órgãos formais que eram cabides de emprego, ou chamados, que todos nós sabemos, de enterro de luxo, onde aquele
político que já não tinha mais votos ia para os tribunais de contas como uma forma de ser pago pelo Estado o favor dele ter sido um grande homem na política. E isto tudo que foi varrido, ou que se pretendeu varrer com a Constituição de 88, não podia desaparecer de uma hora para outra. E nós ficamos com 26, e estamos com 26 anos de Constituição, 27 já, né? Quase, 27, com uma dificuldade enorme para enfrentar os desafios ainda da Constituição de 88. Daí porque essa nova política começou a ser pressionada pelos órgãos internacionais, porque o Brasil cresceu muito em termos de população e, naturalmente, cresceu com a indústria, tornou-se um grande mercado consumidor e, com a globalização, os países ligados às atividades exportadoras começaram a se preocupar com a estabilidade política e econômica do Brasil. Não porque fossem bonzinhos, mas, naturalmente, para terem um mercado que fosse um mercado confiável. Por outro lado, a comunidade internacional começou a se preocupar com os crimes que eram crimes transnacionais. O crime de terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, terrorismo, tráfico de armas e atividades extremamente ricas, com uma quantidade de recursos que tramitavam entre eles de grande monta, e começaram a fazer pressão naqueles países onde não havia o controle da entrada desses dinheiros, né? Então, a isso também se aliou a questão de se entender que o Brasil era um país de impunidade, porque, na medida em que nós ainda estávamos com o viés de defender direitos individuais, liberalismo, direitos individuais, e com uma justiça absolutamente formal, não havia punição no Brasil, senão para aqueles descamisados, para aqueles que cometiam os crimes que eram mais visíveis e não os crimes financeiros. Diante deste quadro, começou a haver pressão internacional e o Brasil começou a ter a necessidade de assinar tratados e convenções internacionais, se obrigando a tomar posições na defesa da corrupção, na defesa do combate à corrupção que aqui estava graçando. Desta forma, nós chegamos até a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, que foi de 1977. 1997. E o Brasil ficou se esgueirando, e só em 2002 é que o Brasil assina esta convenção. E assina esta convenção para se obrigar a implantar no Brasil mecanismos de combate à corrupção com prevenção, investigação, punição e erradicação de todas as formas de corrupção dentro do organismo estatal, dentro dos órgãos estatais. É desta época, inclusive, que começam a ser apurados pela Polícia Federal, polícia que foi criada e treinada para ser polícia de inteligência, começa a haver as descobertas dos grandes escândalos financeiros no Brasil. Quem não está lembrado do escândalo dos anões do orçamento, do Banco Marca,
do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, do Banestado, os vampiros de saúde, e assim nós vamos percorrendo escândalos por escândalos que nós não nos lembramos mais. Porque quando nós lemos no jornal um escândalo, já estão se preparando os jornalistas para noticiar um novo escândalo. E isso tudo na década de 90. E esses escândalos estavam, sim, sendo apurados, porque, a partir daí, nós já começávamos a esboçar uma reação contra a impunidade. E eu falo na apuração desses grandes escândalos financeiros que são os crimes cometidos por colarinho branco, as pessoas que usam paletó e gravata. Daí porque nós chegamos até o Mensalão, que é de 2005, com esses escândalos sendo apurados. Entretanto, nós temos como resultado disso tudo pífios resultados, porque poucos foram os engravatados que foram punidos. E o que é pior, mesmo que não houvesse a punição com a retenção da liberdade, nós não tínhamos a reposição do que foi tirado dos cofres públicos. E, desta forma, nós continuamos, atravessamos toda a década de 90, entramos em 2000, século XXI, com uma grande dificuldade neste combate à corrupção. Por quê? A pergunta é, por que nós tivemos essa dificuldade? A primeira resposta é o seguinte: os órgãos de controle não funcionavam. A partir do judiciário, que é aqui eu fui do judiciário por 40 anos, mas não vou aliviar, nem posso. Né? Porque, efetivamente, tudo era feito para que as coisas não ocorressem. Culpa dos magistrados, não. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque no Superior Tribunal de Justiça eu presidi diversas operações policiais grandes, graves, e eu não vi o resultado. Eu não vi o resultado. O processo escapole daqui, escapole dacolá, o foro especial, e eu lutando para terminar o processo. E não conseguia terminar. Porque os prazos eram tantos, as dificuldades com o processo absolutamente formal. A cada despacho, o Supremo Tribunal Federal dava um habeas corpus e mandava eu voltar. Um dia eu não aguentei, peguei o processo, botei embaixo do braço, fui ao Supremo e perguntei ao relator: eu quero que o senhor me ensine processo penal, porque eu não sei. Porque eu já não sabia mais o que é que eu fazia. E as formalidades eram criadas, inclusive, pelos advogados, que não se atacava o mérito, não se ia ao ponto. Se inventava 1001 formas do processo voltar para trás e não progredir. E assim, nós começamos a ter estas dificuldades, mas com uma legislação que já estava melhorando consideravelmente. Feita essa parte introdutória, a gente pergunta o seguinte: o que é que realmente temos? O que é corrupção? O que é que se entende por corrupção? Então, se nós verificarmos tecnicamente o que é corrupção, eu posso dizer o seguinte: o Estado, para funcionar, ele precisa se estruturar através dos seus órgãos, através dos seus procedimentos. E a corrupção é tudo aquilo que interrompe a ordem lógica deste procedimento funcional do Estado, através de todos os seus órgãos, seja por omissão, seja por comissão. Porque todas as vezes que o órgão deixa de funcionar
da maneira que está procedido, que está estabelecido no processo, nós temos uma interrupção da funcionalidade, ocasionando um prejuízo que pode ser patrimonial e pode ser de outra ordem. Pode ser de ordem moral, pode ser de ordem social, e tudo é corrupção. Embora nós tenhamos a ideia de que corrupção é a retirada de valor econômico dos cofres públicos. Existem outras e outras formas de corrupção. Neste combate à corrupção, nós temos de ficar bem atentos, porque não é a lei que vai combater a corrupção. A lei é um dos instrumentos de combate, mas ela sozinha ela não funciona. Porque eu tenho de ter, na aplicação da lei, eu tenho de ter um bom funcionamento de uma polícia, de um tribunal de contas, de um Ministério Público e de um judiciário que seja isento e preparado para fazer a aplicação da lei. De forma que não basta a lei. No combate à corrupção, eu tenho também de ter, e isto é uma coisa fantástica e que nós estamos atualmente assistindo, eu tenho de ter a reprovação social. A sociedade tem de participar. Não pode ficar alheia, como ficou a classe média brasileira, e que só despertou nos últimos 5 anos. A classe média brasileira só se preocupava com os seus problemas. E os problemas nacionais não era problema deles. E, desta maneira, nós deixamos escapar a nossa forma de participar como cidadãos dessa empreitada. Além de tudo, eu tenho de fazer a democratização das instituições. E, para eu fazer esta democratização, eu preciso, sobretudo, de transparência. Daí porque um dos pecados mortais do Brasil de antes eram os cargos públicos serem providos mediante indicações políticas, o que não acabou. Daí a grande quantidade de cargos em comissão que são indicados politicamente. E por que isto? Porque, desta forma, eu rendo ensejo de colocar nos cargos públicos pessoas que não estão preparadas e pessoas que não têm qualquer responsabilidade com a instituição. No momento que eu faço um concurso público, que eu estou assumindo um cargo público, que é o meu lugar, que é o meu cargo, que tem nome, e eu sei que ali eu ficarei para exercer a minha atividade, eu tenho uma chance de melhorar muito o desempenho. É óbvio que nem sempre, mas este é um fator importantíssimo, porque quando estes cargos são providos por indicações políticas, a ideia é que o mesmo favor que foi feito para a indicação é também daquele que foi indicado para fazer a sua atividade, com a sua atividade, um favor em pagamento. Eu conversava com a Polícia Federal, que estava fazendo uma grande operação num estado da região norte, e o delegado me dizia, a maior dificuldade, ministra, da gente investigar é porque a gente está investigando aqui o Tribunal de Contas. Os servidores são todos ligados a pessoas do judiciário. Quando chega no judiciário, são todos ligados ao poder legislativo, de forma que não existe confiabilidade dos assessores, dos servidores, porque estão todos imbricados, porque
são todos parentes e aderentes. Então, a face pior de empregos arranjados não é propriamente o desfalque pelo salário que cada um ganha, mas o que traz de falta de transparência para o exercício das suas atividades. Além de tudo, como combate à corrupção, eu tenho como instrumento a educação e a informação. Quem se educa para ser cidadão é diferente, é muito diferente. Eu levei muitos anos, agora eu não sei porquê, acho porque já fiquei com mais idade, não estou mais me emocionando. Eu me emocionava com a bandeira brasileira, eu me emocionava com o hino nacional, porque, desde que eu era pequenininha, na minha escola, todos os dias havia reunião no claustro, onde cantava o hino da bandeira, o hino nacional, o hino da independência. E a gente pensa que isso é bobagem. Não é bobagem. Nós temos de gostar da nossa pátria. Eu fui ao Alasca, que é aquela terra gelada lá em cima, que fica distante quilômetros e quilômetros e quilômetros dos Estados Unidos. O Alasca fica de cara para a Rússia. Mas a Rússia pensou que lá não tinha nada, vendeu para os Estados Unidos. Todos os lugares que eu fui, uma carrocinha de cachorro-quente está a bandeira dos Estados Unidos. Nas escolas, a bandeira dos Estados Unidos. Na estação ferroviária, a mesma coisa. Então, nós nos educamos, na medida que eu estou vendo, na medida que eu estou dioturnamente verificando que há necessidade de ser patriota. Mas nós não gostamos do que nós vemos. Nós não gostamos da nossa pátria. A não ser em raros momentos, como foi o da abertura da Copa, que todos se emocionaram, não com o dinheiro que foi gasto, mas com a criatividade do povo brasileiro, que ainda tem a capacidade de se reinventar e de fazer aquela maravilha com tão pouco dinheiro em tão pouco tempo. Desta forma, a educação e a informação é precisa. O valor da mídia para nos informar o que está acontecendo é, sem dúvida alguma, de importância fundamental e instrumento no combate à corrupção. E hoje, eu posso dizer aos senhores que as palavras de ordem, quando nós estamos assumindo aquilo que nós deixamos escrito há 26 anos atrás, as palavras de ordem são transparência, prestação de contas, controle social, combate ostensivo à corrupção. Daí porque, quando se fala em uma palestra de combate à corrupção, todo mundo quer ir. Uma pessoa que não gostava muito de mim disse assim, ela só fala sobre corrupção. Ela não sabe falar outra coisa. Eu disse, eu acho que eu vou terminar sem saber falar outra coisa, porque toda vez que me convidam, só pedem para eu falar isso. Porque o que querem é ouvir isto. Porque nós estamos atrás de uma explicação do que aconteceu conosco. Mas, passo ao terceiro ponto da minha fala, dizendo o seguinte, qual a legislação, que este é o ponto que eu comecei, a legislação por si não faz nada. A legislação apenas ajuda. Mas eu vou falar destes instrumentos que foram, efetivamente, muito importantes. Primeiro, a Constituição de 88, que eu já esgotei, já falei, e disse qual a função que ela tinha, e hoje nós temos uma interpretação que nós chamamos de interpretação constitucional. O segundo ponto, que é o ponto que abre o leque, é exatamente este decreto 158, que é de 2002, que o Brasil só assinou porque é um decreto legislativo de 2002, é o número 158. Ele só chegou porque o Brasil foi
obrigado a assinar de combate. E, a seguir, nós tivemos uma lei que é uma lei muito importante, porque é a lei que fala sobre as organizações criminosas. A lei de combate às organizações criminosas aconteceu um fato interessantíssimo, que o Brasil só assina de última hora porque é obrigado. E assinou esta lei, que é de combate à organização criminosa, e não tinha uma palavra sobre a organização criminosa. Só falava de banda e quadrilha. O que significava que ela não valeu de nada, porque nós continuávamos a aplicar o quê? Continuávamos a aplicar o Código Penal brasileiro, que fala de banda ou quadrilha. Então, não valeu de nada. Daí porque, em 2001, veio uma nova lei para remendar aquilo e, com base na Convenção de Palermo, falou de organização criminosa. E, desta forma, nós falamos de organização e associações criminosas, estabelecendo uma série de circunstâncias para que as investigações avançassem quando o crime era praticado por organizações criminosas. Mas, na evolução, nós tivemos, em 88, uma lei que foi um primor, que foi a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 88. Esta lei veio acabar com a farra existente no Brasil, porque o Brasil era uma grande lavanderia. O que é que se entende por lavanderia? Dinheiro de tráfico de armas, de terrorismo, etc., que entrava no Brasil, não tinha controle nessa entrada. Alocavam-se a empresas que eram empresas laranja e saíam, como eles dizem, branqueados. Saíam como dinheiro bom, oriundo de empresas fantasmas, para voltar a realimentar o tráfico, o terrorismo e etc. Isto acabou porque a Lei 9.613 estabeleceu diversos órgãos para fazer a fiscalização. Um desses órgãos, que eu sou fascinada por ele, é o COAF. O COAF, ele é o combate às... é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele é capaz de fazer o percurso de todo o dinheiro que entra, a circulação desse dinheiro e a saída desse dinheiro. E, desta forma, pode-se detectar quais são as empresas que são empresas laranja e a origem desse dinheiro que entra no Brasil. Nós fechamos, portanto, as portas das lavanderias, as lavanderias mais simples, porque as mais sofisticadas ainda persistem, lamentavelmente. Também um outro órgão que foi criado é o Departamento de Combate aos Ilícitos Cambiais e Financeiros do Bacen, que é realmente um primor. E ainda nós especializamos na Justiça Federal as varas de lavagem de dinheiro, onde o juiz foi ser treinado na Itália, nos Estados Unidos, e os juízes federais tiveram este treinamento, tiveram a oportunidade de saber como é que se apuram esses ilícitos financeiros, e daí nós temos hoje a beleza de atuação do nosso juiz Sérgio Moro, que é um desses que foi treinado para ir para a lavagem de dinheiro, para a vara de lavagem de dinheiro. Inauguramos também, por iniciativa desta lei, um órgão junto ao Ministério da Justiça, que se chama ENCLA, que é Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Este ENCLA também eu sou fascinada, porque estabeleceu-se um banco de dados onde todos os órgãos de controle alimentam
este banco de dados do ENCLA. E todas as vezes que o órgão de controle precisa de uma informação, ele tem uma informação muito precisa, porque, se for bem alimentado, naturalmente que nós temos como resolver de uma forma muito mais abrangente. E, desta forma, nós inauguramos com a lei de lavagem de dinheiro uma fase muito boa para o Brasil. E, coroando tudo isso, veio a lei de responsabilidade, a lei de improbidade administrativa, a Lei 8.429. Esta lei foi gestada dentro do Ministério Público. E por quê? O Código Penal brasileiro estava absolutamente desmoralizado. Naturalmente que eu só punia os chefetes de repartição, porque os grandes servidores, os grandes funcionários, as grandes autoridades, faz como fazem até hoje. Eu não sabia, eu não sei, eu não assinei, eu não vi nada. E, desta forma, escapavam de qualquer punição no Brasil. Com esta lei de responsabilidade, esta lei de improbidade administrativa, nós começamos a fechar o cerco em torno das autoridades. Se os senhores forem acompanhando a evolução legislativa, vocês vão vendo que o cerco está se fechando. E, desta forma, nós chegamos com tipos que são tipos não penais, porque nós temos um direito penal absolutamente formal, cheio de meandros, então fugiu-se à tipificação penal. E se diz, o ato de improbidade não é civil, não é penal. É ato de improbidade. E como o ato de improbidade não tem foro especial, pode ser aplicado para todo mundo. Quem julga é o juiz de primeiro grau. As punições são punições muito interessantes, porque bole com o bolso do ímprobo. E, desta forma, tem sido o terror dos políticos. Os políticos têm verdadeiro horror ao Ministério Público, e muito deste horror é em razão da aplicação da lei de improbidade administrativa. Porque, realmente, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, é a lei de improbidade administrativa que está levando muitos desses ladrões públicos para a cadeia e para a reposição do que tirou dos cofres públicos. A outra lei importantíssima é a lei de responsabilidade fiscal. Esta eu não preciso falar com vocês. Como a maioria é de órgão de controle, sabe desta importância da lei de responsabilidade fiscal. É um ponto luminoso na legislação brasileira. E faz com que o gestor público, que nunca prestou satisfação do que ele gasta e do que ele quer, esteja hoje jungido a determinados princípios que vêm da lei de responsabilidade fiscal. Ela é tão importante, ela é tão vigorosa, que até mesmo uma presidente da República terminou se embaraçando com a lei de responsabilidade fiscal. Quero dizer a vocês que a guerra não foi pequena. Em primeiro lugar, em relação à lei de improbidade, o Supremo Tribunal Federal entendia que as autoridades políticas não podiam ser processadas pela lei de responsabilidade fiscal. E não aceitavam isso. E eu dizia o seguinte, a lei foi feita para chefete de repartição, mas os juízes insistiram tanto que terminou havendo o entendimento da Suprema Corte de que, efetivamente, mesmo as autoridades políticas podem ser processadas pela lei de responsabilidade, pela lei de improbidade administrativa. Em relação à lei de responsabilidade fiscal,
o judiciário teve uma grande dificuldade de aceitar esta lei. Eu cheguei no STJ em 1999. E eu fui logo, por uma questão da composição, etc., eu fui participar do Conselho de Administração. E este caso me impressionou muito, porque o Conselho de Administração tinha julgado uma aposentadoria do servidor público, estabelecendo uma série de vantagens que ele levaria na aposentadoria. E, quando chegou no Tribunal de Contas da União, eles glosaram isso. E isso voltou para o Conselho de Administração, dizendo o seguinte: o Tribunal de Contas da União não aceita esta decisão do STJ. Eu queria ter gravado a indignação dos ministros. Como é que o Tribunal de Contas ousa desobedecer a uma decisão judicial? E eu tinha chegado e disse o seguinte: ministro, o senhor não decidiu como julgador. Não existe autoridade de coisas a julgada. Aqui na administração, a gente não bota nem a beca. A gente está com as nossas roupas. Por quê? Nós estamos julgando como administradores. E, como administradores, nós estamos, sim, subordinados ao Tribunal de Contas. São eles que determinam, como autoridade máxima, a aprovação ou não das contas. Agora, este ato do Conselho, este ato do Tribunal de Contas, pode ser questionado pela via judicial. Aí o senhor está a cavaleiro para fazer o que o senhor bem entender. Mas, enquanto administrador, é o Tribunal de Contas. Vocês veem as dificuldades que as autoridades têm de assumir um novo papel de mudança. E eu chego assim, depois de falar da lei da ficha limpa, que foi um sucesso, que foi obra da força popular, e da lei de acesso à informação, que foi outra guerra santa dentro do Poder Judiciário. E tem poucos dias que o Conselho Nacional de Justiça tomou uma posição em razão de uma grande celeuma que estava havendo no Brasil, onde jornalistas se diziam perseguidos porque tinham publicado o valor dos salários dos magistrados. E foi preciso a intervenção do Supremo para dizer o seguinte: parem de fazer isso e não é nada demais a publicação desses valores. Ora, a lei de acesso à informação, que é a Lei 12.527, é de 2011. Eu ainda estava no Conselho, quando o ministro Aires Brito baixou uma resolução determinando que todos os tribunais colocassem no site todos os valores pagos aos magistrados. Mas, em um retrocesso, o Conselho Nacional de Justiça determinou o seguinte: os magistrados devem colocar no site todos os itens que compõem a sua remuneração. Entretanto, não precisam colocar o valor, porque este pode causar insegurança jurídica. Então, é só para a gente saber que tem item A, B, C e D, mas a gente não sabe quanto é. Chegamos, portanto, à lei maior, que faz o coroamento todo da nossa legislação, que é a Lei 12.846, que é de 2013, que é a Lei Anticorrupção, é a lei também chamada de empresa limpa ou de improbidade empresarial. Esta lei, quando ela foi editada, eu fiquei preocupada,
eu disse, é uma lei que não pega. Esta lei vai fazer com que nós tenhamos dificuldades em assumir o papel que ela indica como sendo aquela que deve acontecer. Por quê? Porque até então, o que nós tínhamos era o Estado fazer a punição, a investigação do corrupto. E esta lei veio para pegar o corruptor. O mundo todo já estava com esta lei, já bastante adiantada e aplicada, e no Brasil nós estávamos ainda com grandes dificuldades. Foi preciso que se exigisse da Presidência da República, aos órgãos internacionais, a aplicação desta lei. Poucos países faltavam para aplicar a lei de responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica. E isto aconteceu em 2010, quando, intramuros, através da AGU, da CGU, e da Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça e Controladoria Geral da União, eles fizeram um projeto de lei e mandaram para o Congresso Nacional. E, durante 3 anos, esta lei ficou dormindo no Congresso Nacional, porque a União não tinha nenhum interesse de mandar, mas se viu forçada, mandou e disse assim, dê aí um chá de espera. O Legislativo não tinha nenhum apetite para também aprovar, e só aprovou em razão dos movimentos de rua de junho de 2013. E esta lei faz com que nós tenhamos muitas novidades em termos de legislação. Observem os senhores que, à época do mensalão, nós não tínhamos ainda, mas tínhamos já a lei de organizações criminosas. Por isso, foi aplicado a lei de organizações criminosas ao mensalão. Mas esta lei está sendo aplicada pelo juiz Sérgio Moro. Quais são os objetivos dessa lei? Em primeiro lugar, é fortalecer a responsabilidade das empresas, que nunca tiveram. As empresas no Brasil nunca tiveram responsabilidade. E os donos das empresas estavam sujeitos a quê? A responsabilidade subjetiva do Código Penal. Então, era um passeio, porque nenhuma empreiteira era punida. Porque se fazia falcatrua dentro da empresa, a empresa não respondia e os diretores da empresa não respondiam porque eu não conseguia provar o dolo. E, desta forma, o Brasil era o Shangri-La das empreiteiras. Além de fortalecer a responsabilidade das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nós temos ainda como objetivo dinamizar as investigações e a punição. Esses crimes de corrupção, eles são dificílimos de serem detectados pelas regras gerais do Código Penal, porque o corpo de delito deles precisa ser trabalhado tecnicamente. E, desta forma, eu preciso de um corpo especializado que faça a verificação através das infovias, etc., para que eu chegue ao denominador comum. E esta lei dinamizou muito esta investigação. E visa, como eu já disse, não o corrupto, mas o corruptor. Desta forma, nós vamos falar um pouco sobre esta lei e quais são os pontos mais interessantes da lei. Bem, esta lei é composta de 4 eixos principais. E são estes eixos que dão vida a esta lei. A primeira delas é a extraterritorialidade. Porque no Código Penal, nós temos essa história do ato ser praticado no Brasil ou no exterior para ter efeitos no Brasil. Por esta lei, a extraterritorialidade não importa. Não importa.
pode ser cometida no Brasil, todos os atos foram praticados no Brasil, e, no entanto, se houver uma dessas pessoas residentes no Brasil, a lei pode ser aplicada. Foi o que aconteceu com muitas e muitas das posições da empreiteira Norberto Odebrecht, porque os grandes negócios da Odebrecht não eram feitos no Brasil, eram feitos no exterior, com um banco, inclusive no exterior, para manter esses locais, fugindo, assim, da territorialidade da lei penal. Então, com este eixo da extraterritorialidade, nós fomos buscar uma inovação. A segunda inovação é a retroatividade, porque o entendimento é de que, como se trata de um crime permanente, mesmo que tenha ocorrido lá atrás, ainda é possível aplicar a lei. Pelo Código Penal, nós só aplicamos a lei que está vigendo após a realização do ato criminoso. Esta não. Essa lei é de 2013 e nós vamos buscar fatos que aconteceram lá atrás, de 2010, etc. Porque o entendimento é de que continua em havendo a corrupção, ele é um crime de efeitos permanentes. O terceiro eixo é a responsabilidade objetiva, onde eu não vou indagar da pessoa jurídica, porque eu ignoro a pessoa jurídica, a despersonalização da pessoa jurídica, e vou em cima dos que dirigem a empresa. E eles não podem dizer que não sabiam, que não viram, que não receberam nada, porque se a empresa funciona e ele é diretor-presidente da empresa, se ele é gerente da empresa, etc., ele se responsabiliza por esta empresa. Finalmente, o quarto eixo é em relação aos regulamentos internos empresariais. Quando a Polícia Federal chega em uma empresa, a primeira coisa que vai é em cima das normas de funcionamento da empresa. E é aí que as coisas acontecem. Esta lei é uma lei que tem sanções muito duras, sanções pecuniárias, com multas que são pesadíssimas, e sanções econômicas com perdimento de bem, suspensão da atividade, dissolução da empresa, proibição de receber vantagens e participar de concorrências e etc. E, desta forma, eu estou seguindo. Eu pensei que esta lei não ia surtir os efeitos desejados, mas, sem dúvida alguma, tem sido de uma utilidade muito grande. E as empresas já começam a ficar amedrontadas. Nesta lei, 3 institutos se apresentam com destaque. E estes institutos, para nós, não eram desconhecidos. Para nós, brasileiros, não eram desconhecidos. Já tinha vindo em outra legislação, mas eles tomam corpo nesta. Quais são esses institutos? O acordo de leniência, a delação premiada, ou a colaboração premiada, e a chamada compliance. São esses 3 institutos que fazem toda a diferença desta lei. Mas eu pergunto o seguinte, um avanço significativo deste, como foi possível chegar até ela? Em primeiro lugar, porque o mundo mudou e se globalizou. E se não fossem as exigências internacionais e pesadas multas que o Brasil paga nos tribunais internacionais, o Brasil não tinha assinado essa legislação. O segundo, isso foi possível pela Constituição de 88. E, em terceiro, pelo pluralismo político trazido pela Constituição de 88. Por quê? E o que vem a ser pluralismo político? No passado, nós dizíamos o seguinte, os direitos fundamentais do homem estão garantidos constitucionalmente.
E, por isso, o direito individual é o grande veículo para ser defendido. E, por isso, uma defesa exacerbada desses direitos políticos no Supremo Tribunal Federal. Mas o entendimento hoje é de que o Estado precisa ser defendido pela própria Constituição, mesmo que não existam normas materiais de defesa ao Estado. Este Estado, em razão dos princípios contidos na Constituição, eles podem ser defendidos, inclusive ir-se ao judiciário na defesa do Estado. Isso é que se chama pluralismo político, que está sendo, hoje, uma grande vitória para o povo brasileiro. Mas, em razão destes institutos, falemos do acordo de leniência. O que vem a ser acordo de leniência? Pela primeira vez, isto foi falado na lei antitruste, não era novidade. É algo que já existe desde 2010, na lei antitruste. Mas ele é um acordo que faz a empresa com o Estado, e isto, pelo regulamento, foi colocado a CGU como órgão perante o qual é feito o acordo de leniência, onde a empresa, e aí é só a empresa, quando cometeu um ato ilícito contra os cofres públicos, ela denuncia. Antes de haver processo, se houver processo não pode mais, mas antes de haver processo, ela denuncia, e ela mesmo se encarrega de apresentar documentos para mostrar a grandeza do seu agir e dizer quais as empresas que também com ela participaram disso. É uma técnica de investigação. Este acordo é interessante porque é uma cooperação para ajudar a esclarecer os fatos lesivos. Agora, não pode ser em tempo onde já exista denúncia do Ministério Público. Tem de ser antes para fornecer essas informações. Tem uma tramitação sigilosa, a empresa é acompanhada de advogado e a pessoa jurídica assume sua participação e admite cooperar com as instituições. Mas nós estamos vendo que muitas empresas, para fazer acordo de leniência, não estão indo na CGU, estão indo no Ministério Público. Toda hora nós estamos vendo no jornal, a empresa tal, assim, fez um acordo e foi ao Ministério Público. O que é que está acontecendo? As próprias empresas, hoje, entendem que é importante fazer esses acordos com o aval do Ministério Público, pela confiabilidade da instituição. Então, os senhores veem que as coisas começam a mudar a partir da confiabilidade que tem uma instituição. Desta forma, eu tenho o acordo de leniência como uma importante prática para desvendar os ilícitos, e o acordo pode, se descumprido, fica durante 3 anos sem poder fazer um novo acordo, mas 3 anos depois começa a haver um novo acordo. Este acordo de leniência tem sido objeto de muitos questionamentos, e nós vamos ver que é a válvula de escape que está encontrando as grandes safadezas nacionais para sair do foco da lei da empresa limpa. Vamos ver mais adiante. Mas o segundo instituto é a delação premiada. Esta é a que está mais sendo usada, porque esta aí é a posição de alguém que está sendo investigado, pode, inclusive, ser no curso do processo, ou até mesmo depois da coisa julgada. Mas é alguém
que, sendo processado, traz para as investigações fatos novos, declara a sua culpa, paga o que deve, se for o caso, e, desta forma, ele pode ter a sua pena abrandada e, às vezes, até a pena é extinta em relação ao volume de informações que traz e à não gravidade da pena que lhe seria indicada. Esta delação premiada, ela tem sido muito questionada em razão de se ter a ideia de que alguém que faz delação é delator, e como delator é algo que nós repudiamos historicamente, daí porque Calabar, todo mundo que denunciou Tiradentes, e aí nós vamos para esta conversa fiada do tempo onde nós não podíamos defender o Estado, porque defender o Estado era defender o quê? Era defender a coroa portuguesa. E, desta forma, os delatores eram pessoas que estavam para fazer a vontade do rei, e não para fazer a vontade dos brasileiros. Mas, no mundo moderno, delatar o que está errado, efetivamente, eu não vejo nada demais. Porque, sem dúvida alguma, este instituto é um instituto que nos leva a aprofundar as investigações, e nós temos como tirar muito, muito mesmo deste instituto. Quero dizer aos senhores que não basta alegar. É preciso que as pessoas fiquem e estejam aptas a oferecer documentos provando aquilo que alega. E nós estamos numa fase muito boa, porque nós estamos conhecendo esses institutos no dia a dia, através da mídia, e sabendo tudo o que acontece em relação à delação. E nós vimos, por exemplo, há uns meses atrás, que alguém que fez uma delação e não pôde provar o que disse, a delação foi anulada e a sua pena foi alterada. Desta forma, em rápidas palavras, para não cansar os senhores, eu quero dizer que esse instituto é um instituto que vem, sim, para colaborar, sem dúvida alguma, em relação à lei de combate à corrupção. Quero, por último, falar um pouco do compliance, que é o último instituto que esta lei traz. E as regras de compliance já existem como regras estabelecidas para as empresas desde 1970, quando, nos Estados Unidos, aconteceram 2 fatos gravíssimos em termos de escândalo financeiro. Um foi o Watergate, que envolveu o presidente Nixon. E o segundo, um que se chama Corporation alguma coisa. Deixa eu ver. Corporation alguma coisa. Bem, esses 2 fatos levaram a um desfalque das finanças, dos valores mobiliários. E isso se estendeu para a Europa, onde empresas de valores imobiliários também tiveram um deblaque em razão de corrupção. Inclusive, estão lembrados que o Banco do Vaticano foi atingido e foi duramente repelido em razão das falcatruas existentes lá dentro. Desta forma, estas empresas financeiras criaram regulamentos internos. Regulamentos estes que são ligados à forma de procedimento, à ética de procedimento, tornando todas as atividades empresariais absolutamente claras, transparentes, para que aqueles usuários dos serviços da empresa
saibam exatamente o que a empresa está fazendo e como está procedendo. Estas regras são chamadas regras de compliance ou regras de regulamentos internos. São regulamentos internos. Como proceder internamente pela empresa. Esse instituto começou a ter muita difusão porque começou a haver a ideia de empresas que precisam, para se estruturar, obedecer às regras de compliance, sustentadas por 3 pilares. Primeiro, fazer a prevenção, que é através de comunicação e de informação do que está acontecendo na empresa. O segundo pilar é o monitoramento, a fiscalização interna de tudo o que está acontecendo em todos os níveis. E terceiro, a investigação. Essa investigação traz em si a ideia de que, no compliance, nós temos de ter um órgão que faça a fiscalização e onde se possa chegar às informações. Porque a ideia é que, se a empresa trabalhar bem, todos os empregados terão garantido o seu emprego. E se a empresa trabalhar mal, o servidor poderá sofrer a perda do seu emprego. E, por isto, todos estão preocupados em servir bem à atividade empresarial, denunciando aquele que se afasta das regras internas de compliance. O que eu digo é o seguinte: se a Petrobras tivesse regras de compliance sérias, não teria acontecido o que aconteceu. Por quê? Não era possível que, em nível de presidência, não se soubesse o que fazia a diretoria. Não era possível que, em nível de gerência, ignorassem os diretores o que era feito por um gerente. Então, as regras de compliance, elas estabelecem o escalonamento e estabelecem a necessidade de haver a fiscalização, e, desta forma, nós vamos seguindo toda a trilha em prol de um bom funcionamento da empresa. Hoje, diversos escritórios de advocacia estão em atividade de compliance. Os advogados estão sendo chamados, onde as empresas oferecem as regras técnicas da empresa, para que o advogado faça o apanhado e redija este manual de compliance, para, desta forma, existindo naturalmente todas as regras para serem seguidas, como, por exemplo, a própria lei da empresa limpa exige, no artigo 7º, inciso 3º, os requisitos mínimos para ter as regras de compliance, que são mecanismos e procedimentos internos de integralidade, auditoria e um centro para haver a denúncia quando for preciso denunciar. E este que faz o processamento da denúncia, ele não está na linha de recursos humanos capaz de fazer promoção daquele que denunciou. Ele não tem acesso a isso, para evitar que o denunciante seja um carreirista e que esteja denunciando para se dar bem. Então, todos esses cuidados nós temos de ter nas regras de compliance, e eu acho interessante porque eu pensei que eu nunca ia ver isto. Aliás, na área do direito, são 2 coisas que me surpreenderam. A primeira, quando eu tive acesso à nova modalidade de ato jurídico em nível de direito civil, onde o afeto passa a ser um dos elementos do ato jurídico, de tal forma que isto vale juridicamente como todos os outros demais
ingredientes do ato jurídico, que eu achei uma coisa linda, porque, no tempo que eu estive na faculdade, sentimento não valia nada. Sentimento só era válido para romance de Medellín, e acabou. Mas isso passa a valer hoje, tendo valor econômico, tendo valor jurídico. E a segunda surpresa minha é porque eu nunca pensei que ética, moral, tivesse valor econômico. Nós aprendemos isso em filosofia, achamos que isso é etéreo, é uma forma de nos comportar, mas que não existe reprimenda se eu, por exemplo, atingir as regras éticas. Mas agora um compliance veio e, através de empresas que são absolutamente voltadas para a atividade financeira, recupera a ética, a moral, como um ingrediente a quem se dá valor econômico. Vejam bem, os senhores, que existem muitos países no estrangeiro, inclusive Portugal. Se a empresa não tiver regras de compliance, não pode participar de licitação. Aqui já estamos exigindo, essa exigência vem da CGU, e tem-se muitas vantagens às empresas que têm regras de compliance. Primeiro, a credibilidade. Segundo, descontos na linha de crédito, valorização da empresa, melhor retorno dos investimentos. E, desta forma, todos estão hoje interessados com as regras de compliance. Evita-se, com as regras, a perda de clientes, o ressarcimento, que é grande, e ainda a execração pública pela tentativa de enganar o mercado. Os senhores veem que hoje todas as empresas mais sérias, têm as suas ouvidorias. E essas ouvidorias são justamente os órgãos que se comunicam diretamente com o órgão que cuida do compliance. Porque, desta forma, o que se quer evitar são prejuízos da empresa. Eu chego ao final para dizer que nós fizemos tudo isto, que fomos capazes de aprovar toda essa belíssima legislação. Na verdade, estamos hoje em uma grande dificuldade. Eu costumo dizer que a evolução social, a evolução política, é como o movimento de marés. Ela vai, ela volta. Ela avança e ela recua. Ela avança e ela recua. Neste caso, nós estamos tendo tivemos um avanço. O movimento de junho de 2013 foi um movimento espetacular, amedrontou os nossos parlamentares, mas amedrontou mesmo. Eles foram capazes de correr depressa para, 2 dias depois, estar aprovando uma porção de coisas que estava lá, que não davam um mínimo valor. Entretanto, o nosso medo continua. Por isso que eu digo sempre, o perigo não acabou, nós temos de orar e vigiar, porque temos hoje o projeto 3636, oriundo de um projeto que foi pensado pelo senador Ricardo Ferraço, que é de fevereiro de 2015, e que ele, de uma forma muito simples, ele fez um projeto para emendar a lei de improbidade da empresa, apenas para que o acordo de leniência fosse homologado pelo Ministério Público. Porque o que ele entendia é que as empresas próprias estavam pedindo para essa homologação. Só que não ficou nisso, porque aproveitaram o embalo de um projeto e começaram a enxertar diversas coisas, né, que deformam inteiramente a lei de improbidade empresarial. O Senado aproveitou para
inserir verdadeiros absurdos. Primeiro, ampliou o rol dos legitimados a celebrar os acordos de leniência, para incluir a AGU e o Ministério Público, mantendo ainda a CGU. Tirou fora o Tribunal de Contas. Não aplicou as penalidades, tirou a possibilidade de serem aplicadas as punições da Lei de Improbidade Administrativa às empresas que fizessem acordo de leniência. Ou seja, estava na bica para ser denunciada pelo Ministério Público. Faz o acordo de leniência e não pode mais. Enfraqueceu o Tribunal de Contas da União, amesquinhando os efeitos do combate externo sobre as empresas em acordo de leniência, que essas eram fiscalizadas, sim, e tinha de ter o aval do Tribunal de Contas para fazerem esse acordo. Tirou isso. E, desta forma, este projeto está tramitando. Mas não ficou nisso, porque, aproveitando-se desse projeto de lei, a Presidência da República lançou a medida provisória 703 e mandou para o Congresso, que endossa todos os absurdos do projeto 3636 e ainda acrescenta mais coisa, como, por exemplo, a celebração do acordo de leniência extingue os processos de improbidade que estiverem em curso. Na lei, quem tinha processo em curso não podia sequer fazer o acordo de leniência. Eles inverteram. Quem fizer o acordo de leniência, os processos são todos arquivados. E, desta forma, eles atacam o artigo 17, parágrafo 1º. Limita a atuação dos tribunais de contas de tal sorte que passa a ser absolutamente irrisória a atividade do Tribunal de Contas. E o novo artigo 17 determina a suspensão de qualquer processo administrativo que esteja em curso das empresas contra as empresas que fizerem um acordo de leniência. Dá acesso às empresas suspeitas de corrupção para os financiamentos públicos, inclusive do BNDES, porque antes não podia. Na hora que está sob suspeita, não pode. Agora, não. Vamos ter essa novidade. E franqueia-se aos ímparbos a anulação prevista da multa. Faz o acordo de leniência e fica sem pagar a multa. De forma que é um desastre total, porque este projeto, essa medida provisória, que é tão ridícula que não tiveram ainda coragem de aprovar. Mas está lá dormindo. Eu não tenho dúvida que, em um cochilo, vão aprovar. Porque o que se diz é que, se não se fizer isso, pelo número das empresas, das empreiteiras que estão sendo processadas na Lava Jato, o Brasil terá um grande retrocesso, porque fica sem empresa nenhuma. Mas não é só. Em andamento, nós temos projetos que, um deles é do foro privilegiado, extingue o foro privilegiado para o presidente e ainda um projeto que acaba com a prisão depois da condenação passada pela segunda instância, que é aquilo que o Supremo veio mudando sua jurisprudência para fazer o quê? Fazer com que, segunda instância, condenado, imediatamente pode haver, não é que seja sempre, pode haver a prisão. Isto está sendo gestado para acabar com isto, né? Eu quero dizer aos senhores que nós, hoje, temos uma grande dificuldade. Essa dificuldade que nós estamos tendo hoje está visível aos nossos olhos.
porque as coisas estão vindo muito disfarçadas. Como o povo está tomando conta, como a imprensa está tomando conta, as coisas vêm muito disfarçadas. Como, por exemplo, o que aconteceu ontem no julgamento do impeachment, aos nossos olhos, e que nos deu uma bofetada na cara. Por quê? E ninguém percebeu, muita gente ficou sem saber por que é que dividiram, e nós tivemos a união dos políticos, do presidente do Congresso Nacional e do presidente do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a Constituição para ficar com o regulamento da casa, alegando que estava com receio que o Supremo Tribunal Federal anulasse todo o processo de impeachment, e, por isso, ele ia dividir. Isso significa que alguém que seja condenado criminalmente, gente, não é revanche, absolutamente, é coerência. Se uma pessoa é condenada criminalmente, existe uma pena acessória. Qual é a pena acessória para quem comete um crime? Suspensão dos direitos políticos. Não existe um sem o outro. Não existe isso. E, neste momento, nós temos todos esses condenados. E não são tantos, porque quem está condenado são os empresários e os diretores. Os políticos são poucos que foram condenados. Mas eles já estão se movimentando. E muitos dos que votaram em benefício próprio para, no caso de serem condenados pelo Petrolão, eles ficarem livres dos direitos, eles ficarem livres com os seus direitos políticos. E, desta forma, vão continuar a ser parlamentares. Isso me deixa muito triste, havendo esse sentimento de alegria por termos avançado. Mas, todas as vezes que existe o recuo da maré, eu fico muito entristecida. Mas eu estou certa de que esta caminhada é irreversível. Podemos retroceder alguns momentos, mas esta caminhada é irreversível. Eu não vou ver esse país grande. Não há mais tempo. Não dá mais tempo. Mas eu tenho certeza que os meus netos terão dias melhores. E, para vocês que estão aqui me ouvindo, é uma satisfação falar todas essas coisas, porque se pelo menos 5 pessoas aqui nessa sala acreditar em tudo isso que eu disse, para mim já é uma vitória por ter gasto esta hora e meia falando para vocês. Muito obrigada.